Quando o Senhor viu que as pessoas eram muito mais e que sempre estavam pensando em fazer coisas erradas, ficou muito triste por haver feito os seres humanos. Hoje, leia Gênesis, capítulo 6. Olá, tudo bem com você? Eu sou o pastor Felipe e nós estamos no 6º dia do nosso projeto Bíblia 360. Vamos estudar hoje o capítulo 6 do livro de Gênesis. No capítulo 6 nós encontramos duas informações importantes. A primeira está relacionada ao aumento da pecaminosidade do ser humano. O segundo ponto que eu queria destacar desse capítulo é a decisão de Deus de fazer desaparecer da face da terra a raça humana. Esses dois pontos ganham destaque aqui nesse capítulo e nesse momento eu queria explicar a você a relação entre essas duas ideias que estão presentes aqui no texto. Ao longo do nosso estudo até aqui, você já aprendeu que Caim é a descendência espiritual da serpente. A partir de Caim, então, foi construída uma civilização de pessoas que não fazem a vontade de Deus, que vivem distante dos caminhos do Senhor. E a partir da linhagem de Caim, então, surge a poligamia, o desrespeito e a total desconsideração com Deus e com a sua lei. E você tem aprendido até aqui que a corrupção do caráter humano com essa descendência tem só progredido. A partir de Sete, então, Deus vai estabelecer a sua linhagem, que vem a ser a continuidade da linhagem espiritual da mulher, que culmina com Cristo, que é aquele que vai destruir a serpente de uma vez por todas. Então o que a gente percebe aqui, já nos primeiros versos, é que aquela inimizade que foi estabelecida entre a linhagem de Caim e a linhagem de Sete, então, aqui agora não vai mais acontecer. Perceba o que está escrito aqui já no começo desse capítulo. Quando os homens começaram a se multiplicar sobre a face da terra e tiveram filhos, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram para si aquelas que entre todas mais lhe agradaram. A gente vê aqui então o encontro das duas civilizações, que está representado aqui com o termo os filhos de Deus viram que as filhas dos homens. Eu queria que você abrisse sua Bíblia aí no Evangelho de Lucas capítulo 3, do verso 36 até o 38 e acompanhasse comigo. Na minha tradução diz assim, verso 36 de Lucas capítulo 3. Filho de Cainã, filho de Arfaxade, filho de Sem, filho de Noé, filho de Lameque, filho de Metusalém, filho de Enoque, filho de Jared, filho de Maalalel, filho de Cainã, filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. A gente observa aqui, então, na genealogia de Cristo, que o objetivo do autor aqui, no caso Lucas, é destacar essa linhagem dos descendentes espirituais da geração de Sete. Então, dessa descendência espiritual que vem o principal descendente, que é Cristo. E no final termina dizendo o quê? Filho de Deus. Deus vem como início dessa descendência. Então, a descendência de Sete recebe essa nomenclatura, então, filhos de Deus, daqueles que faziam a vontade de Deus e que respeitavam a lei de Deus. Os filhos dos homens, então, representam a linhagem de Caim, daqueles que não observam os mandamentos do Senhor. E o que marca essa civilização daqueles que são chamados filhos dos homens é a poligamia, a crueldade e a violência. O questionamento quanto a esse texto está mais relacionado ao termo filho dos homens. Alguns entendem que nesse texto aqui, então, são os anjos que se relacionam com os filhos dos homens e a partir daí surge um gigante. Eu queria explicar a você que não faz sentido nenhum entendermos que os filhos de Deus aqui representam os anjos. E vou explicar a você por quê. Quando a gente olha o contexto dessa história aqui, a todo momento estamos falando dessas duas civilizações. A todo momento é a geração de Caim com a geração de Sete. Deus está falando do desenvolvimento da raça humana e das duas civilizações. Em nenhum momento está se falando dos anjos. A gente precisa analisar o contexto do texto bíblico para que a gente possa entender da melhor forma possível. Segundo argumento, então. O castigo que é colocado aqui é um castigo sobre a raça humana e não sobre anjos nenhum. Logo, não podemos estar falando de anjos aqui. Estamos falando o tempo todo de seres humanos. E o argumento aqui que eu queria trazer com a própria Bíblia para fortalecer essa ideia de que não estamos falando de anjos, o próprio Cristo diz no Evangelho de Mateus, no capítulo 22. Porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento, mas são como anjos no céu. O que estamos falando aqui é da união de duas civilizações. Jesus deixa muito claro que no céu seremos como anjos, e ele diz por que seremos como anjos. Não nos casaremos, e essa é a relação que Jesus estabelece para dizer que seremos como anjos. Por quê? Porque não haverá casamento no céu. Através desse terceiro argumento, nós concluímos então que aqui não estamos falando de anjos, estamos falando da união entre os descendentes de Caim e os descendentes de Sete. E aqui eu já destaco um perigo para você que está me assistindo, que quer fazer a vontade de Deus, que quer obedecer os mandamentos do Senhor, em se unir com alguém que não busca fazer essa vontade. Deus aqui nesse início já estabeleceu uma diferença. Deus quer que nós sejamos felizes e Ele sabe que a felicidade do filho dele, daquele que quer fazer a vontade dele, está em se unir com alguém que também quer fazer essa vontade, que também quer viver em conformidade com a palavra do Senhor. Outro ponto que eu queria destacar nesse capítulo é quando Deus diz que o seu espírito não iria agir para sempre no ser humano, porque esse é carnal, ele diz que os seus dias serão de 120 anos. Alguns entendem que a idade, então, limite do ser humano para viver após essa declaração seria de 120 anos, ou seja, o homem não passaria mais desse tempo. Se você abrir sua Bíblia, livro de Gênesis, capítulo 11, você vai observar, então, que isso não é a verdade. Você vai encontrar pessoas que viveu, então,
400 anos, 300 anos, 200 anos. Então o que Deus está dizendo não é isso. O que Deus está dizendo é que a partir desse momento que ele declara isso, o homem teria mais 120 anos de graça. Mais uma vez nós percebemos esse amor de Deus, essa grandiosa misericórdia de Deus se estendendo sobre os homens. Deus poderia destruir o ser humano nesse momento, já que ele percebeu que o ser humano estava distante dos caminhos do Senhor, que se uniram e que agora o pecado só aumentava. O homem cada vez mais se tornava violento, promíscuo e agressivo. Mas o que Deus faz aqui é 120 anos de graça. Por conta da graça de Deus, então, Noé é a pessoa que Deus vai escolher para repovoar então a terra. E isso, nesse capítulo aqui nós encontramos esse processo de reconstrução da terra. E agora Noé vai ser o pregador durante esses 120 anos que vai alertar o povo que a terra será destruída, e esse povo agora precisa observar aquilo que Noé está falando, crer naquilo que Noé está falando, para que receba o perdão de Deus e possa ser salvo. E a gente vai perceber ao longo do capítulo que o povo não fez isso e só a família de Noé então foi salva, e alguns animais que a gente vai falar aqui. Em Mateus capítulo 24, verso 38, diz assim: pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim terá também a vinda do Filho do Homem. Perceba como Deus compara então a sua vinda com esse momento aqui de Gênesis que nós estamos lendo agora. Deus percebe aqui o que marca essa sociedade, uma sociedade dispersa, que vive para os seus prazeres, que vive na poligamia. Quando essas duas civilizações se unem agora, o que a gente observa é que vão formar uma civilização agora de pessoas que não faz a vontade de Deus, que não está mais preocupado com a vontade de Deus. E Cristo então aqui compara esse momento com a sua volta. Um povo disperso, o que se destaca aqui? O povo está preocupado com casamento, o povo se casa, o povo está preocupado em beber, mas em nenhum momento no texto é dito que o povo está preocupado com a volta de Cristo. O que Deus está querendo dizer aqui é que o povo estava disperso, distante dos caminhos dele, e não estavam percebendo que ele estava perto de voltar. Assim aconteceu na época do dilúvio, e a gente vai estudar no próximo capítulo. Noé pregou tanto tempo alertando que o mundo seria destruído com água, e o povo disperso, e o povo não estava acreditando. Assim também hoje. Eu estou aqui falando para você, você está me assistindo, e eu estou falando para você e vou continuar repetindo. Jesus está perto de voltar. E ele compara o cenário da volta dele com esse cenário que nós estamos lendo agora. As pessoas não estavam preocupadas. As pessoas estavam preocupadas em satisfazer os seus prazeres, com a sua violência. O povo estava agressivo, distante dos caminhos do Senhor. Assim também será na vinda do Filho do Homem. Olhe para a sociedade hoje. Será que tem muita diferença? De maneira geral, as pessoas não estão preocupadas com a volta de Cristo. As pessoas não estão atentas, nem se preparando para encontrar com aquele Deus que é todo-poderoso e que nos criou. O alerta que eu queria deixar para você nesse capítulo 6 é que, diferente de toda essa civilização, que você, assim como Noé, possa achar graça diante do Senhor. Que Deus possa olhar para você e dizer: esse aqui é o meu filho. Eu quero reconstruir tudo a partir dele. Eu quero salvá-lo, porque esse busca fazer a minha vontade. E que você ache graça diante do Senhor. Eu não sei como está a sua vida agora, eu não sei em que fase da vida você está passando, mas eu queria dizer uma coisa a você. Os olhos do Senhor estão atentos a todos aqueles que buscam fazer a vontade dele. Naquela multidão de gente, Deus percebeu Noé. E nessa multidão de gente que nós vivemos hoje, Deus também percebe todos aqueles que buscam fazer a vontade dele. Encerra esse capítulo dizendo a você: busque fazer a vontade de Deus, busque ser fiel ao Senhor. Porque se você fizer isso, Deus vai distinguir você diante de toda essa multidão de pessoas que não quer fazer a vontade dele. Que Deus te abençoe, que você tenha um dia abençoado na presença dele.